extremamente importante, porque, primeiro, que o artigo 10 ele tem um objetivo diferente. Qual é o objetivo? Se o objetivo do artigo 9º é enriquecimento ilícito, o artigo 10 é causar prejuízo ao erário. Causar prejuízo ao erário, né? Então, o agente público ou particular, eles terão o objetivo, que é causar prejuízo ao erário. Ou poderão causar... Por que eu falo poderão causar prejuízo ao erário? Porque o caput do artigo 10, ele traz uma diferença, né? Ele traz lá que a conduta desonesta, ela poderá ser dolosa ou culposa, né? Nós sabemos que é uma regra geral, até do direito penal, né, que o culposo, a ação culposa, ela só é reconhecida quando prevista em lei, né? É o que acontece, por exemplo, lá no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, né? Só há crime culposo aonde a lei diz aqui há crime culposo. Se a lei não disser aqui há crime culposo, ali só caberá crime doloso, não é verdade? Doloso, no máximo, aí préter doloso, né? Préter doloso é aquele crime em que acontece a morte, mas a primeira intenção não é matar. A primeira intenção, por exemplo, no caso do artigo 157, parágrafo 3º, que é o chamado latrocínio lá do Código Penal, né? A primeira ideia é roubar. Aí, por consequência, por culpa, acontece a morte. Então, não é um crime doloso, é um crime préter doloso. Por isso que o latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri, né? Outro caso aí, o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que é a lesão corporal seguida de morte, também o mesmo caso. O objetivo é só dar um soco no cara, mas aí o cara cai, bate com a cabeça e morre, né? Então a consequência é a morte. Então, um crime préter doloso não é um crime doloso, então não é julgado pelo tribunal do júri. É um crime que é julgado por um juiz singular por ser um crime préter doloso, né? Mas voltando aqui, então, ao nosso artigo 10, né? Nós vimos que no artigo 9º o Estado tem aí, a administração pública tem um prazo de 5 anos para aplicar uma sanção, né? Aquelas sanções lá do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, a perda da função, né? Os efeitos da ação penal, né? Inclusive com próprio confisco do produto do crime, como prevê o artigo 91 do Código Penal, né? Um dos efeitos da ação penal, a proibição de dirigir, ou seja, o recolhimento da carteira nacional de trânsito, aquela coisa toda, tudo que prevê lá o artigo 91 do Código Penal, né? O ressarcimento dos bens e valores também é uma sanção que poderá ser imposta, né? Também temos aí a indisponibilidade, a decretação da indisponibilidade dos bens, como a conta bancária, por exemplo, né, o chamado Bacen Jude, né? Vários judes que temos aí, nós temos 13 ou 14 judes, né? Todos eles o juiz manda um ofíciozinho lá para trancar a conta do sujeito pelo CPF, né? Também temos aí a suspensão dos direitos políticos, lá do artigo 14 da Constituição Federal. Todas as sanções serão aplicadas naquele que causar prejuízo ao erário, e aí a administração pública, no caso do artigo 9º, tem 5 anos, né, como prevê o artigo 23, mas aqui no caso desse artigo 10, veja bem, a primeira diferença que nós temos do artigo 10 é que a conduta pode ser tanto dolosa quanto culposa, né? Culposa é aquela que demanda a conduta por negligência, imprudência ou imperícia, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Negligência é quando o camarada não toma os devidos cuidados, imprudência é quando ele é imprudente, né? Dirige a 200 por hora no centro da cidade, está sendo imprudente, né? E perito, se ele não souber dirigir, aí piora, né? Aí piora a coisa. Então, na conduta culposa, analogicamente analisando aí o artigo 18, inciso 2º da Constituição Federal, né? O artigo 18, inciso 2º do Código Penal, né? Traz lá que conduta culposa é toda aquela conduta que é por negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, veja que existe aí. E aqui, nesse caso do artigo 10, diferentemente do artigo 9º, essa conduta desonesta do agente público poderá ser tanto culposa quanto dolosa, ou tanto dolosa quanto culposa, né? Então, tanto faz, não é verdade? Então, tem que ter cuidado aí pelo seguinte, porque esse artigo 10 aí, por exemplo, ele traz lá no inciso 8º, né? E aí, para os gestores aí, não sei se tem algum gestor na sala, né?
mas é interessante, lá no artigo 10, porque a análise do artigo 10, diferentemente do artigo 9º, o artigo 9º sempre se analisa a prática da conduta na primeira pessoa, né? Eu recebo a propina. Já no artigo 10, analisa-se com a segunda ou terceira pessoa. Alguém deixa fazer. Então, eu deixo alguém ganhar propina. Eu crio uma situação para alguém ganhar dinheiro, né? Por exemplo, eu posso frustrar uma licitação pública, é o caso, não é verdade? Nós temos aí o frustramento, né, de uma licitação, é um caso de improbidade administrativa que traz prejuízo ao erário, como prevê o artigo 10, inciso 8º da Lei 8.429 de 92. Então, esse frustrar licitação pública é um terceiro. Então, deixa-se um segundo ou um terceiro, outra pessoa, fazer isso. Na verdade, quando eu permito isso, eu estou trazendo aí prejuízo ao erário. O erário, nós já vimos, está previsto lá no artigo 163 seguintes da Constituição Federal, Analisamos na aula passada, retrasada, a Lei 4.320 de 64, que é a lei orçamentária do Brasil, que prevê lá no artigo 4º a despesa pública, no artigo 5º a receita pública, né? Como é que é feita a receita pública, ou através dos tributos, né? Lá do artigo 3º da Lei 5.172 de 66, ou através de não tributos, né, que são os aluguéis, lá, da Lei 8.245, ou, se não, prestações de serviço, com base na que prescreve o artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, né, as multas também podem acontecer, né, então nós temos várias formas de ganhar dinheiro, o Estado ganhar dinheiro que não seja dinheiro dos tributos, não seja, não tenha a origem nos tributos, né? Então, temos tributários, receita tributária e receita não tributária. Do outro lado, nós temos aí o plano plurianual, né? Temos a lei de diretrizes orçamentárias, que também está previsto lá no artigo 4º da lei complementar número 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? E o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, assim como o artigo 153 da Constituição do Estado do Acre, e o artigo 77, parágrafo 5º da Lei Orgânica do município de Rio Branco, traz aí as leis orçamentárias anuais, né? A orçamentária anual fiscal, a orçamentária anual de investimento e a orçamentária anual de seguridade social, né? Então, temos aí plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, né? Essa aí é o erário, isso é o erário, é o dinheiro público, né? Margaret Thatcher falou que não existe dinheiro público, já deixou claro, o dinheiro vem dos impostos das pessoas, então o dinheiro vem do povo, o dinheiro é do povo, o dinheiro não existe, dinheiro público é falácia, né? História para contar. Né? Então, nós temos aí a questão do artigo 10 da Lei 8.429 de 92, e eu estava falando exatamente do caso da frustração das licitações públicas, conforme prescreve o artigo 10, inciso 8º, né? O artigo 10, inciso 8º da lei, traz lá que é a improbidade administrativa que traz prejuízo para a administração pública frustrar a licitação, como está previsto no artigo 82 da Lei 866 de 92, aliás, 93, né? Hoje eu estou me enrolando, 92, 93. A Lei 866 de 93, no artigo 82, traz lá a situação da frustração da licitação pública, assim como acontece também para aquelas administrações públicas que já optarem pelo sistema novo, né? Conforme prescreve o artigo 191 da Lei 14.133 de 2021, o artigo 155 desta Lei 14.133 de 2021 também prescreve aí o caso da frustração das licitações. Então, vejo que, nesse caso do artigo 10, né, nós temos aí dois fatos importantes. O primeiro fato, analisar sempre na segunda ou na terceira pessoa. Então, alguém vai ganhar dinheiro, mas é um terceiro, uma segunda ou uma terceira pessoa, diferentemente do que acontece no caso do artigo 9º, que analisa-se em primeira pessoa. E também tem a possibilidade da frustração das licitações, como prevê o artigo 10, inciso 8º,
da Lei 8.429 de 92. Também vimos que lá no artigo 9º, o prazo para a administração pública aplicar uma sanção no agente público, né? Seja o agente público administrativo, seja credenciado, seja o delegado, seja o vitalício lá, o político, né? Ou o honorífico, aquele que só existe